Boa noite, mais uma aula para o nosso curso de gestão escolar do Clube dos Gestores. Iniciamos nossa aula então com a seguinte frase: as pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nem o efeito do banho. Por isso recomenda-se diariamente. Eu gosto muito dessa frase, né? Porque quando a gente começa a falar sobre motivação, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, ninguém motiva ninguém, ok? Segundo, a motivação ela não dura para sempre. Por isso que é importante você ter condições de se automotivar e fazer com que essa motivação dure. Hoje, amanhã, sempre. Né? Passe a enxergar as coisas com algo a mais para que essa motivação sempre flua. Pois bem, continuando, há necessidade da gente falar da questão do diretor, quando ele se torna diretor, né? E só um momento, já voltamos, só um momento. Porque quando você se torna diretor, você tem que fazer algumas adequações, algumas adaptações para a sua nova função. Por exemplo, você é professor, sua vestimenta, sua postura é de professor, mas você assumiu uma nova função que é de diretor. Então você tira uma roupagem de professor e coloca a roupagem do diretor, do gestor, que é aquele que vai administrar a escola. O professor tem uma visão dentro da disciplina dele e da sala de aula dele, ou das salas de aula dele. O diretor é um pouquinho mais amplo. Ele agrega toda a escola. É a gestão de pessoal, é a gestão financeira, é a gestão administrativa, é a gestão da infraestrutura da escola, né? É a gestão pedagógica. Então, ele passa a gerir a escola de forma global. A visão tem que ser outra, a postura tem que ser outra, e o seu comportamento de profissional tem que atender às perspectivas da escola nesse momento. Tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver sobre a motivação na gestão escolar. E dentro desse tema, nós vamos trabalhar os conceitos de motivação, a motivação no trabalho, o processo de motivação na escola, a hierarquização e o papel da motivação, e qual a relação entre a vida pessoal, a produtividade e a motivação no trabalho, ok? Pois bem, a motivação significa um movimento para a ação. É o que nos impulsiona a agir e a tomar decisões. Ah, mas eu sou uma pessoa de ação. Sim, você é. Mas o que é necessário entender é que não é um agir mecânico, automático. É um agir que envolve consciência, uma força interna que instiga a realizar as coisas. Quando se está desmotivado, você realiza, mas você não tem como combustível motivacional e a realização é superficial. A motivação te leva a realizar feitos extraordinários e é esse ponto que nós vamos aprofundar nessa aula de hoje, tá? Quais são então os conceitos de motivação? Olha só. A palavra motivação vem do latim motivus, relativo a movimento, coisa móvel. E aqui, a gestão escolar tem a importante tarefa de motivar as pessoas que trabalham na escola. Quando alguém motiva uma pessoa, lhe causa uma motivação e provoca nela um novo ânimo. Esse novo ânimo a leva a agir em busca de novos horizontes e de novas conquistas, ok? Motivar significa dar motivo a, causar, expor motivo. Motivação é causa, razão, fim e infinito. A palavra motivação vem da palavra motivo, mais o sufixo ação, que quer dizer movimento, atuação ou manifestação de uma força, de uma energia, um agente.
Podemos entender que a motivação ela é intrínseca, é uma força interior e que direciona a pessoa para alguma coisa, ou seja, um objetivo. A motivação verdadeira nasce das necessidades intrínsecas, onde encontra sua fonte de energia, nas necessidades e ações do ser humano. Assim também é na escola. A motivação verdadeira é a fisiológica, instintiva e psicológicas e emoções. Basicamente, a motivação pode ser definida como um conjunto de fatores que determina a conduta de uma pessoa. A motivação ela pode ser dividida em direta e indireta. A motivação direta é aquela que nos impulsiona diretamente ao nosso objetivo. Por exemplo, o objetivo é aprender a língua inglesa, que é algo que satisfaz a sua necessidade e todos os seus esforços são no sentido de aprender a respectiva língua. A motivação indireta é aquela que nos impulsiona em direção a um objetivo intermediário. Por exemplo, o objetivo é trabalhar numa empresa multinacional cuja exigência é dominar a língua inglesa. Então, ao aprender inglês, você está atingindo um objetivo intermediário que te levará ao objetivo central. A relação da motivação com o comportamento e com o desempenho é estabelecida espontaneamente por qualquer pessoa. O comportamento, todavia, é provocado e guiado por metas pessoais, que a pessoa realiza um certo esforço para atingir a um determinado objetivo. Diversos autores consideram a motivação humana um processo psicológico estreitamente relacionado com o impulso ou com a tendência a realizar com persistência determinados comportamentos. No trabalho, a motivação manifesta-se pela orientação do empregado para realizar com presteza e precisão as suas tarefas até conseguir o resultado esperado. A motivação tem 3 componentes. Olha só. O impulso, que é o desejo inconsciente de obter algo ou satisfação, a força que move um objetivo. A direção, que é a orientação dada à organização dos seus esforços, ou seja, é o norte que guia até a realização do objetivo. E terceiro, a persistência, que é a duração do esforço, ou seja, é a medida do tempo que a pessoa consegue manter o esforço para realizar o objetivo, né? Então, as pessoas motivadas mantêm seus esforços na realização de suas tarefas até que os objetivos sejam atingidos. A tarefa do gestor escolar é extrair essa motivação de cada profissional que trabalha na escola e direcioná-los para os seus objetivos, ok? A motivação no trabalho, então, nos leva a uma pergunta. Como produzir a motivação? Quando se fala em motivação no trabalho, há de se considerar 2 fatores distintos. Os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos referem-se às condições que rodeiam o funcionário enquanto ele trabalha. As condições físicas e ambientais de trabalho, o salário, os benefícios sociais, as políticas da instituição, os tipos de supervisão recebidos, o clima escolar, os regulamentos internos e as oportunidades existentes. Os fatores motivacionais referem-se ao conteúdo do cargo, às tarefas e aos deveres relacionados com o cargo em si. São os fatores motivacionais que produzem o efeito duradouro de satisfação e, consequentemente, o aumento da produtividade. Quando os fatores são ótimos, eles elevam substancialmente a satisfação. Quando eles são precários, eles provocam a ausência da satisfação. Ninguém pode motivar o outro, mas é possível despertar essa motivação
e mostrar o caminho da realização. Ao líder, cabe cativar, essa é a palavra, cativar. Cativar as pessoas, despertar a motivação que existe dentro delas, mostrar que elas fazem parte da escola, tratá-las com proximidade, saber lidar com pessoas difíceis, ser simpático, alegre e transmitir segurança e credibilidade. Ah, mas isso é difícil. Sim, é. Mas faz parte da função do gestor escolar. Gerenciar e lidar com pessoas é um dos pilares da gestão escolar. Se deseja atingir resultados na sua gestão, deve aprimorar seu poder motivacional e sua capacidade de liderança. Como se dá o processo de motivação na escola? Olha só. O mundo do trabalho nos dias de hoje, ele tem mostrado que a responsabilidade de cada trabalhador vai além daquela pré-estabelecida pelas suas funções ou cargos. Hoje em dia, o trabalhador precisa ser criativo, ele precisa inovar, pois o seu sucesso dependerá da imaginação, da capacidade de transferir conhecimento e solucionar problemas. A gestão escolar de qualidade requer, além de eficiência, o engajamento dos professores e dos funcionários. Nesse sentido, promover a motivação da equipe escolar é fundamental para a construção de um ambiente harmônico, agradável e com bom desempenho de cada servidor. Isso porque o desempenho deles também está associado ao meio e à maneira como são incentivados a executar as suas tarefas, a interagir e, principalmente, a alcançar bons resultados. Qual a melhor maneira de incentivar a equipe? Pois bem, vamos lá. A sua equipe. Olha só, ter um corpo docente dedicado e funcionários administrativos eficientes é o primeiro passo para a motivação da equipe escolar. A tarefa do gestor é extrair o melhor de cada servidor, cativá-lo, motivá-lo e engajá-lo. A equipe, ela deve se identificar com a escola e se sentir pertencente à mesma. E o trabalho tenderá a fluir mais facilmente. Então, é necessário que você dê autonomia. De nada adianta ter profissionais qualificados se não for dada a autonomia a eles. Essa é uma forma de oferecer liberdade. Por exemplo, para que os servidores administrativos criem novos métodos de organização e atendimento ao público e o professor crie projetos pedagógicos que tornem os estudantes mais engajados? Como isso será possível se eles não tiverem autonomia? Quando se dá autonomia, a equipe se sente reconhecida e valorizada em suas ideias e no trabalho que realizam. Com isso, a tendência é que a motivação aumente e os resultados reflitam nos feedbacks positivos dados pelos pais e pelos alunos. Outro ponto importante, faça dinâmicas motivacionais. Um ponto interessante e que pode fazer a diferença é fazer com que os profissionais conheçam a si mesmos e aos colegas de trabalho. Como fazer isso? Simples. Reúna os profissionais em um dia leve e descontraído para promover atividades que, além de autoconhecimento, os façam refletir sobre a importância do trabalho que realizam. Entenda, as dinâmicas motivacionais são momentos de descontração, de descobertas, de engajamento. Portanto, nada de cobranças. Assim, os professores e funcionários podem se sentir valorizados e retornar mais animados às suas funções. Professores, administrativos e gestão fazem parte da mesma escola, que só chegará a ser uma escola de qualidade quando os seus membros forem membros de qualidade. Mais um ponto importante: comunicação aberta e feedback adequado. Olha só, nós já sabemos que a valorização é muito importante para a continuação de um bom trabalho, pois o profissional que enxerga os resultados de suas atividades tem ainda mais motivação para continuar exercendo-as.
Então, é fundamental que cada um perceba o que a gestão enxerga e pensa a respeito do seu desempenho. Entenda que o feedback deve ser positivo e construtivo, ou seja, caso o feedback aponte para um possível ajuste no desenvolvimento das atividades laborais, por exemplo, é importante oferecer também a solução e o meio para a devida correção. Com uma comunicação aberta e feedback adequado, é possível aprimorar aquilo que não esteja adequado, resolver impasses que ficam pendentes e entender o que faz de bom e o que deve continuar fazendo. E lembre-se, feedback, quando há necessidade de ajuste, faça em separado, ok? Pois bem, mais um ponto. Forneça estrutura adequada e de qualidade. Uma boa gestão deve fornecer os meios adequados para que o profissional tenha condições de exercer o seu trabalho da melhor maneira possível. Caso contrário, o resultado pode ser a sensação de desvalorização e, consequentemente, desengajamento. Por isso, é fundamental oferecer estrutura adequada e de qualidade para os professores e os demais funcionários. A escola deve ofertar materiais necessários, lanche, intervalos para descanso, tecnologia e apoio. Sempre há episódios em que se trabalha fora de horário e, portanto, há de se criar um método onde folgas são tiradas e também criar escala de férias, privilegiando as necessidades de cada servidor, se possível. Caso não seja possível, crie um rodízio, mas tenha o servidor como foco para criar essas escalas, ok? São tantas as maneiras de incentivar a equipe para que o bom trabalho seja uma constante na instituição, e a motivação para o trabalho é um estado de espírito positivo, o que permite que as pessoas desenvolvam o seu potencial e a sua satisfação pessoal. Logo, analise a situação da sua escola e garanta o cumprimento de práticas que mantenham o engajamento, o bom convívio e um ambiente propício para se trabalhar. A hierarquização e o papel da motivação. Olha só que interessante. O gestor escolar deve conhecer a realidade de sua escola, os pontos fortes, os pontos fracos da infraestrutura, o ambiente escolar, recursos humanos, os pontos fortes e fracos de toda a escola. Pois bem, conhecendo as pessoas da escola, é necessário desenvolver um processo motivacional capaz de equilibrar a capacidade produtiva e motivacional da equipe. Um ponto muito importante é a distribuição de tarefas em equipes. Espera aí. Vai ficar sem um responsável pela tarefa. Olhemos pelo seguinte: quando as tarefas são divididas em equipes, o gestor introduz uma série de processos que não existem no individual, como, por exemplo, a cooperação, coordenação e o conflito. Todos imbuídos em prol de um mesmo objetivo. Não é tarefa fácil, mas se lograr êxito, terá uma equipe de qualidade. Vale lembrar que o gestor deve conhecer a escola e a equipe para que a motivação funcione como uma estratégia para melhorar a produtividade e o engajamento. Talvez a primeira ideia que lhe venha à cabeça é melhorar os salários. Melhores salários até ajudam a motivar, mas nem sempre é fator primordial. O que satisfaz, o que motiva as pessoas é o reconhecimento e recompensa quando se faz um bom trabalho. Ter a confiança dos chefes e colegas da escola, trabalhar num lugar limpo, seguro e confortável, ter um plano de carreira, os benefícios que a escola oferece como saúde, educação, bônus salarial, brindes, lazer, né? Assim, todos trabalham felizes, interagem com a equipe, buscam conhecimento, participam dando ideias e resolvem problemas, né? Assim funciona. Ou deveria funcionar?
Qual a relação, então, entre a vida pessoal, a produtividade e a motivação do trabalho? Você já percebeu como a vida pessoal interfere na motivação profissional? Sim, isso é real. Quando os aspectos internos da nossa vida não vão bem, a falta de ânimo no trabalho é esperada. Isso acontece porque tudo está interligado. Todas as áreas da nossa vida se comunicam e têm um fator em comum. Giram em torno de um indivíduo. Todas as áreas da nossa vida se comunicam e têm um fator em comum. Giram em torno do indivíduo. Por esse motivo, mesmo que o negócio seja excelente em motivar uma equipe, um colaborador que não encontrou seus verdadeiros propósitos pessoais pode não ter um bom desempenho. Por exemplo, receber um feedback negativo eventualmente é absolutamente normal. Se você sabe que o seu trabalho é importante para alguma realização pessoal, não é uma crítica construtiva que vai tirar a sua vontade de agir. Ao contrário, você vai usar isso para aprender e melhorar como pessoa. Porém, para alguém com a motivação intrínseca frágil, um comentário mal interpretado já é o suficiente para que o trabalho vire sinônimo de frustração. O que tiramos disso é que a motivação é fundamental para o sucesso pessoal e profissional. E nem estamos falando de acumular fortunas ou ser a pessoa mais feliz do mundo. Os pequenos sucessos diários já sofrem influência do estado de ânimo e de engajamento genuíno em prol de alguma ação. Quando a pessoa tem um projeto de vida, ela se sente motivada, até mesmo o ato banal de escolher a sua roupa de manhã traz a importância de algo maior. Você está pensando no seu marketing pessoal, que levará ao estabelecimento de contatos, que contribuirá com uma meta profissional, que caminhará para o seu grande objetivo de carreira. Isso permite que cada pessoa possa desenvolver da melhor maneira as suas atividades profissionais. Então, vamos lá. É preciso estabelecer alguns parâmetros para esse crescimento. Primeiro, autoavaliação. Quem você é e quem você quer ser. Esse é o primeiro passo para ter mais motivação. Ah, é fácil. Nem tanto assim. Você já reparou como é difícil entender quem a gente é e principalmente quem a gente quer ser? É difícil. Desde crianças e adolescentes, o nosso instinto é buscar adaptação e não autoavaliação. Por exemplo, na escola é muito comum existirem as tais panelinhas, né? As patricinhas, o pessoal do fundão, os nerds. Mas vamos combinar. O ser humano é muito mais complexo do que esses estereótipos indicam. O que ocorre é que abrimos mão de parte da nossa personalidade, dos nossos gostos e até dos nossos valores para se encaixar em algum lugar. E o que você precisa descobrir ou redescobrir para ter mais motivação são justamente esses traços, muitas vezes deixados de lado, ao longo de toda uma vida de adaptações. Tente voltar às suas impressões da infância. Quem você queria ser quando crescesse? Quais eram as coisas mais importantes do mundo na sua visão crua de criança? São perguntas difíceis? Pois bem, são e muito. Mas entender quais são seus verdadeiros propósitos é o primeiro passo fundamental para ser uma pessoa automotivada. Afinal, quando temos um conhecimento maior sobre o que nos move, cada vez menos as influências externas, como um dia ruim no trabalho, uma decepção pessoal ou uma porta fechada, serão capazes de abalar seu movimento para as ações. O papel do gestor é proporcionar isso à sua equipe. Segundo ponto, estabeleça objetivos e metas. Essa é a pergunta. Aonde você quer chegar? Ao descobrir onde você quer chegar, é hora de definir metas.
É por meio delas que você conseguirá dar forma, pouco a pouco, na sua rotina, de modo que ela fique mais alinhada com as suas ambições. Para tanto, você pode fazer um planejamento. Use o método das metas SMART. Elas são assim. O S é de specific ou específicas. Diga sim à clareza e não à generalidade. Defina especificamente qual é a sua meta. M é de mensurable, que é mensurável. Deve ser possível de avaliar objetivamente. Deve ser algo que você consiga bater o olho e você consiga fazer uma avaliação. A é de attainable, que é alcançável. Sonhar algo? Sim. Mas nada de utopias, tá? Pense em algo que você tenha certeza de que os seus esforços o farão alcançar esse sonho. R é de relevante. Lembre-se de que você descobriu sobre si mesmo no passo anterior e defina objetivos que façam diferença na sua vida. Normalmente, você precisa escolher um sonho, você precisa ter um objetivo que tenha relevância para você. Não adianta nada você escolher algo que não faz sentido para você. E T é de temporário. Atribua um prazo para a realização de cada meta. Né? Então, pensando nesse método SMART, nós temos que entender algo assim. Você tem que definir o que você quer, quando você quer e o que você vai fazer para conquistar o que você quer. Tá? Ah, mas não é só escrever e pôr no papel? Não. Você tem que escrever, você tem que pôr no papel certinho e tem que arregaçar as manguinhas e trabalhar em cima disso todo dia, o dia todo. Senão, não funciona. O resultado disso é que as ações do seu cotidiano serão facilmente automotivadas. Afinal, você sabe exatamente onde quer chegar com elas e o que elas acrescentam ou vão acrescentar na sua vida. Ok? Terceiro ponto. Autodisciplina. Será que a motivação é mesmo tão espontânea? Com seus principais objetivos de vida mais esclarecidos, a motivação será natural. Mas cuidado. Ela não é assim tão espontânea e exige muita dedicação. Se você se desviar das metas definidas anteriormente, o efeito será o contrário do desejado, desmotivação na certa. Não tem nada que derrube mais o nosso ânimo do que sentir que nós próprios sabotamos nossos sonhos. Por isso, faça acontecer. O foco dos seus objetivos é essencial para manter a motivação lá em cima. Para isso, caprichar no gerenciamento do tempo é essencial. Muitas vezes perdemos o ânimo em relação a algum aspecto da nossa vida, seja trabalho, estudos, relacionamento amoroso, não é nem porque ele esteja de fato ruim. O que acontece é que é uma rotina descontrolada e que pode desencadear um estresse generalizado. A tendência é sempre enxergar nos fatores externos a culpa pela desordem interna. Mantenha o foco. 4. Autodesenvolvimento. Que tal se valorizar mais? Esse é outro passo fundamental para ter motivação. Cuidar de si mesmo. Então anote aí. Autodesenvolvimento. Não se deixe de lado. Aprender coisas novas é sempre um temperinho a mais no nosso ânimo pela vida. Lembre-se de que você precisa se tornar uma pessoa incrível. Aquela que descobrimos no primeiro passo. Então, que tal começar um curso, aprender um novo idioma ou empreender o que gosta? Né? 5. Afaste-se do que é limitante. O que te desmotiva? Pronto. Você sabe quem você é. O que te move? O que você precisa fazer para ter realização pessoal e profissional e como estimular seu autodesenvolvimento? Está tudo aí. A motivação estará sempre presente, certo? Não exatamente. Por causa de um grande problema. As crenças limitantes. O ser humano é cheio de pensamentos que impedem as ações. O que, por consequência, traz a desmotivação. Essas crenças, elas podem fazer com que você jogue fora os seus sonhos. Por isso, vale a pena prestar atenção nelas. É importante para o ser humano se arriscar. Mesmo quando você enfiou caraminholas na sua cabeça que te fazem para o lado oposto, do conformismo. Por exemplo,
É o seu trabalho que te desmotiva? Ele não acrescenta em nada nos seus propósitos de vida? Então, é uma boa hora de trocar de atuação profissional. Que tal criar um produto digital e começar a dar aulas, por exemplo? Mas e se você não for suficientemente bom para ensinar? Sua oratória não é lá essas coisas, né? Veredito. A segurança desse emprego desmotivador é melhor do que uma aventura na internet. Essas são as crenças limitantes que você precisa eliminar da sua vida. No lugar delas, esforce-se para manter o pensamento positivo. Quebre paradigmas, opere uma mudança de perspectiva e dê lugar a crenças libertadoras. Você pode, você consegue, você merece. Olha só, você é habituado a uma vida em prol de uma função, mas isso não te satisfaz. Você até deseja mudar, mas você não tem coragem. Você está conformado. E você vai pensar, mas e se não der certo? Aqui pelo menos eu estou seguro, aqui eu tenho meu salário garantido. Crença limitante. Disponha-se a mudar. Estude, aprenda, melhore suas habilidades dessa nova função, parta para cima com tudo. Logo você vai estar bem situado na nova função. Né? Você pode, você consegue e você merece. A conclusão, gente, disso tudo, dessa aula, é o seguinte. Nós vimos que a motivação é uma estratégia extraordinária para extrair o que há de melhor em cada membro da sua equipe. É certo que é preciso seguir um método, mas os resultados valem a pena. E vou falar mais. Nem sempre o melhor profissional, e quando eu digo melhor profissional, eu digo profissional que tem a bagagem conteudista, é o que a escola precisa. Talvez aquele que não tem essa bagagem toda, mas ele tem motivação muito maior, dará muito mais resultado para a escola. Gestor, seja líder, desperte a motivação da sua equipe, cative, engaje, ajude a construir um projeto de vida e você obterá resultados positivos. A produtividade irá aumentar e, com isso, levará a escola a se tornar uma referência de qualidade. Esse é o papel do gestor escolar. Eu vou encerrar com uma parábola, a parábola do lápis. Olha só que história interessante. Um fabricante de lápis falou com cada um dos seus lápis dizendo: existem 5 coisas que você precisa saber antes de eu lhe enviar para o mundo. Sempre se lembre delas e você se tornar o melhor lápis que você pode ser. Primeira coisa, você poderá fazer muitas e grandes coisas, mas só se você permitir estar seguro na mão de alguém. Segunda coisa, você experimentará um doloroso processo de ser afiado de vez em quando, mas isso é exigido se você quiser se tornar um lápis melhor. Terceira coisa, você tem a habilidade de corrigir qualquer mal-entendido que você puder ocasionar. Quarta coisa, a parte mais importante de você sempre estará do lado de dentro. Quinta e última coisa, não importa a condição, você deve continuar a escrever. Você deve sempre deixar uma marca clara e legível, não importa o quão difícil a situação. Todos os lápis entenderam, prometendo lembrar-se sempre e entraram na caixa compreendendo completamente o propósito de existirem. Pense nisso e faça a sua reflexão.